Vamos mergulhar fundo na história de uma das figuras mais complexas e, sem dúvida, mais influentes do nosso tempo, Vladimir Putin. O nome dele praticamente se tornou sinônimo da Rússia moderna. Para entender a Rússia de hoje, a gente precisa analisar o homem que a moldou por mais de 2 décadas. Mas quem ele é, de verdade? Um espião que se tornou o salvador da pátria? Ou um tirano disfarçado? A resposta para isso? Bem, ela define não só o legado dele, mas o próprio futuro do poder global. A jornada dele até ao Kremlin, o centro do poder russo, começa bem antes da presidência, lá numa origem modesta, na antiga Leningrado, que hoje a gente conhece como São Petersburgo. E a instituição que realmente o definiu, sem sombra de dúvida, foi a KGB. Aqueles 15 anos que ele passou no serviço secreto, especialmente o tempo na Alemanha Oriental, foram absolutamente cruciais para moldar a sua visão do mundo, a sua disciplina e, claro, a sua abordagem estratégica ao poder. E a ascensão dele foi, assim, meteórica. Logo depois da queda da União Soviética, ele não perdeu tempo. Em menos de uma década, ele saltou de um cargo na administração municipal direto para o comando do Kremlin, quando foi nomeado presidente interino lá em 1999. Uma subida de poder realmente notável. Uma vez no poder, a missão dele tornou-se claríssima: restaurar a força do Estado russo e reafirmar, com todas as letras, a sua posição no cenário mundial. É fundamental a gente lembrar do contexto daquela época, né? Putin herdou uma Rússia de joelhos, afundada no caos econômico e social dos anos 90. Então a sua primeira e principal promessa ao povo russo foi bem simples: impor ordem e estabilidade. Mas como é que ele fez isso? A estratégia se apoiou em alguns pilares-chave: usar a grana do petróleo e do gás para reerguer a economia, centralizar o poder que estava todo espalhado pelas províncias e, claro, investir pesado na modernização das Forças Armadas. E essa frase resume perfeitamente a essência da política externa dele. A ideia não era só ter estabilidade aqui dentro, mas sim projetar poder lá fora e garantir que a Rússia fosse novamente ouvida e respeitada no palco global. E essa assertividade não ficou só no discurso, não. Ações militares bem concretas redesenharam o mapa geopolítico, sabe? Desde a intervenção na Geórgia, passando pela Síria e culminando com aquele ato super simbólico que foi a anexação da Crimeia em 2014. Essa consolidação de poder toda abriu caminho para uma longevidade política impressionante. Com algumas manobras na Constituição, ele simplesmente criou a possibilidade de ficar no poder até 2036. Isso significaria um domínio de décadas sobre a política russa. Só que essa restauração de poder teve um custo. E um custo bem alto. Qual foi o preço da estabilidade que Putin prometeu? O contraste aqui é gritante. Sabe aquelas esperanças de uma Rússia mais democrática do início dos anos 2000? Elas deram lugar a uma realidade de autoritarismo crescente, com a supressão sistemática de vozes da oposição e um controlo cada vez mais apertado sobre a imprensa. E na economia, ainda existe uma vulnerabilidade central. Apesar daquele crescimento inicial, a economia russa continua perigosamente dependente das exportações de petróleo e de gás. Isso a torna super frágil a qualquer mudança brusca nos preços do mercado global. E tem mais. Cada uma das suas grandes jogadas geopolíticas trouxe consequências muito severas. A anexação da Crimeia resultou em sanções pesadíssimas. A invasão da Ucrânia levou a um isolamento diplomático gigantesco. E o próprio uso do nacionalismo gerou acusações de manipulação da história. E talvez o ponto alto de todas essas controvérsias seja este fato, que é muito contundente. Existe um mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional contra ele. Isso eleva as acusações a um patamar global e destaca a gravidade dos supostos crimes de guerra. Tudo isso nos leva, inevitavelmente, à grande questão do legado. E como a gente viu, é uma história cheia de dualidades, de contrastes, uma história entre a glória e o isolamento. No fim das contas, tudo se resume a um grande paradoxo. De um lado da balança temos os feitos, a estabilidade depois do caos, o poder do Estado restaurado, a influência geopolítica. Mas do outro lado, temos os custos, autoritarismo, conflito militar e um profundo isolamento internacional. Então, talvez a descrição mais precisa seja também a mais simples. Ele é uma figura complexa, um líder que, sem dúvida alguma, estabilizou seu país, mas a um preço que o mundo inteiro ainda tenta calcular.
E isso nos deixa com uma pergunta totalmente em aberto. Com a possibilidade dele ficar ainda mais tempo no poder, o capítulo final da era Putin ainda não foi escrito, deixando o futuro da Rússia e todo o equilíbrio de poder global em suspenso.